Eu converso com as árvores e com os pássaros, com as flores e outros animais. Eles me mostram o caminho de tudo, tanto o que está em cima como o que está embaixo. As árvores têm suas raízes, são organismos inteligentes. Perceba como elas agem quando uma pequena parte dela visita nosso corpo para nos curar. Como os seus gostos doces, amargos, cítricos, por meio de ativações. Nem todo ser pensante tem palavras para usar. Comunicação tem pés na vibração. Se você não puder me ouvir, te mostro pelo sentir. É importante ter os pés no chão, mas também é importante se lembrar da intuição. Descarrego as energias na terra, já fiz guerra e agora sou paz. E para onde tudo isso vai? Tudo nasce, tudo morre um dia. E para onde tudo isso vai? A gente queima, floresce, outono, tudo nasce, tudo morre um dia. E para onde tudo isso vai? Pra terra? Vai pra terra. Vai pra terra. Vai pra terra, regenera, reconstrói, alimenta, estrutura. Ela vai pra terra e se cura, cresce. O desafio é viver num planeta anfíbio, Terra. Eles chamam de Terra. Terra, planeta, água. Eles se espantam que o planeta Terra está ficando mais terra, como um projeto impopular. Vamos fazer o contrário para que possam despertar. Observar o que se repete nesse planeta anfíbio, onde tudo floresce. Tradução de sensações. Como eu posso falar de tradução de sensações sem aquela famosa frase? Não tem. Vou ter que dizer ela. Que é: a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é a que fica. Vocês já devem ter escutado isso muitas vezes. E se não escutou, para tudo tem uma primeira vez. Impressão, ela remete o quê? Remete às sensações que ficam impregnadas no nosso corpo, que ficam impregnadas às vezes na nossa mente, às vezes no nosso coração, às vezes numa dor de estômago, uma dor de barriga, às vezes, enfim, numa irritação da pele. Eu tô agora com um machucado aqui, com uma irritação, que eu não sei do que é, mas apareceu. Não sei se foi um bicho que me picou, se eu realmente fiquei com alergia de alguma coisa que eu passei, mas não lembro o que era, não sei como que isso apareceu. Tem aquelas manchas que ficam no corpo também, de algumas pessoas, né, que aparecem manchas, aparecem coisas aqui. Geralmente em pessoas negras também aparece muito. Eu vou só tirar o som daqui. Enfim, tirei o som, mas o som externo a gente não consegue tirar, né? Porque é o som da natureza, que é natural. Então, antes tinha os passarinhos, nos olhos dos passarinhos, agora é ágatas. Pintinhas que ficam aqui, pessoas negras, né? Que vem, tipo, marcas de nascença também. Tem uma marca de nascença aqui. Que são coisas que acontecem no nosso corpo. Brota, às vezes, umas manchinhas, umas pintinhas. Que é genético. Tem coisas que são genéticas, tem doenças que são genéticas. E isso acaba, né, sendo guardado ali no nosso DNA, né, genética, DNA, enfim. E também, não só doenças, mas hábitos, falas, pensamentos, ações também estão guardadas ali. Não é só sobre genética, não é só sobre fenótipos. São também ações. E é sobre essas ações, sobre essas sensações, sobre essas palavras que eu vou falar. O que tem acontecido nesse processo meu
né? Porque eu sempre trago aqui minhas experiências, minhas vivências, meus experimentos que eu tenho feito e que eu tenho observado sobre coisas que também vão se repetindo, né? Porque o DNA também tem essa questão de repetição, é uma programação que se repete, que passa de pessoa para pessoa, no sentido de pessoa que tem a mesma genética que a sua, que tem o mesmo DNA que o seu, que tem, como que é aquela palavra? Ancestralidade. Então vem de um ancestral para você e você com um ancestral do próximo que tá vindo. Às vezes você pode passar aquilo pra pessoa ou não, né? E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. E como tá tudo meio que sincronizado, não sei se vocês viram, mas teve aquela notícia que dos estudos sobre a mediunidade ser genética, né? Tem ali umas alterações genéticas, vocês podem pesquisar, vocês vão achar, ou qualquer lugar vocês vão achar sobre o assunto. E essa sensibilidade, né, que o médium traz, que a pessoa que tem, enfim, existem vários tipos de mediunidade. Aqui a gente fala sobre os sonhos, né, porque os sonhos, ele também é uma mediunidade. E eu tenho certeza que você que viaja pelo mundo onírico e por essa realidade estendida tem uma percepção diferente, de que eu tenho uma sensibilidade diferente para lidar com a vida, para lidar com os mundos e, enfim, tanto dormindo quanto acordada, você tem lá um entendimento dos acontecimentos, uma leitura sobre o que acontece diferente das pessoas que acabam não tendo sonhos, que acabam não tendo essa percepção de que os sonhos acontecem. Às vezes até tem, até sabe que sonha e acontece, mas não faz ali uma reflexão profunda sobre o que está acontecendo com o corpo. O que está acontecendo com o seu corpo? O que está acontecendo com o corpo daquela pessoa que sonha? E eu tenho certeza também que em algum momento você já deve ter tido sonhos super completos, com conversas importantes e detalhes que você precisava lembrar na hora de acordar e ficava relembrando. Hoje aconteceu isso comigo. Eu fiquei tentando relembrar, só que era um esforço tão grande, tão mental, tão maçante, que eu fiquei deitada por um bom tempo ali deitada. Pra eu conseguir voltar, pro meu corpo conseguir, tipo, voltar a funcionar, movimento, levantar o braço, levantar a cabeça, levantar o corpo. Então, essas sensações, elas ficam ali no nosso corpo. Então, tipo, ai, a pessoa é preguiçosa, só consegue dormir. Às vezes não, às vezes a pessoa tem que fazer um esforço a mais do que uma pessoa que não sonha, ou uma pessoa que, enfim, às vezes não lembra do sonho e simplesmente você fala, ah, eu sonhei, mas sei lá o que é, entendeu? É um esforço diferente que a gente faz. E eu tô ilustrando através desse vídeo, vocês vão perceber na edição os vários cortes e recortes. Porque é isso, quando a gente vai... Eu quis imprimir aqui nessas... Enfim, eu quis imprimir no visual pra vocês essas sensações do que é o sonho, do que é uma pessoa que sonha, como ela vê, a forma como ela enxerga o mundo ao redor dela. Como é que uma pessoa que sonha enxerga? Por mais que seja profundo, por mais que tenha conversas ali que é para ser lembradas, detalhes para ser lembrados, eles veem recortes, veem ecos, músicas repetitivas, gatilhos, que às vezes no dia você vai ter um gatilho, um déjà vu, ou você vai ter uma frase, uma palavra. Às vezes você vai ver, igual outro dia eu sonhei com Damasco.
eu só lembrei do sonho que pra mim era importante, que eu sonhei com Damasco, porque na hora que eu levantei, eu fui na cozinha, eu fui comer, abri o armário, eu dei de cara com o Damasco. Entendeu? Então, é assim, às vezes vem um gatilho e você vê. E é isso também que a gente fala quando o sonho acontece na realidade estendida. A gente sonha com algo, vê aquilo e aquilo tá manifestado ali na nossa frente, na nossa cara. Né? Então, esses são os gatilhos que acionam na hora que a gente vai se lembrar de um sonho que foi importante. Mas às vezes um detalhe ali vai puxar toda a história e a história vai se desenrolar na nossa cabeça e vai vir como se fosse, né, sombras, os flashes vão sair da sombra e aparecer ali. E aí você vai ter o filme completo. E aí tem frases, que também são esses gatilhos, que estão na ponta da língua ali, ó. Mas aconteceu o que era mesmo, sabe? Tipo assim. E aí, eles são acionados. Essas frases, elas são acionadas. E o nosso corpo, ele tem registros, né? Registros, por exemplo, ele tem registro de medo, de raiva, de nojo, de tristeza, de amor, de felicidade. E, enfim, dos nossos divertidamente ali. E quando esses 5 sentidos, eles são acionados através do olfato, do paladar, da visão, da audição, o que acontece? A gente consegue se lembrar, a gente consegue sentir e traduzir aquelas sensações que estão impregnadas já no nosso corpo. Então, quando a gente sonha com algo que tá meio que distante, que não tá que a gente não tá reconhecendo ali, é porque a gente não tá conseguindo traduzir com algo que já tá impresso no nosso corpo, que já tá ali registrado nas nossas moléculas, nas nossas células, no nosso DNA, na nossa compreensão. Então, em alguns momentos, não são todos, né? Não tem como analisar o caso de todo mundo, mas pra mim, o meu cérebro, o meu dia a dia, assim, eu vou buscando, o meu olhar vai direcionando pra conseguir traduzir sensações. E eu descobri que isso não é só sobre os sonhos. Isso também me ajuda a entender outras pessoas. Me ajuda a entender o que está sendo dito por trás de uma piada, por trás de uma fala, por trás de um rancor. E quando eu não tinha a total tradução, não tinha as primeiras impressões sobre aquela forma de agir de uma pessoa, o meu corpo não traduzia o que estava sendo falado ali, às vezes com uma maldade, ou às vezes até com um ato de amor. Eu acabava não reconhecendo aquilo como um ato de amor, ou como uma maldade, ou como, sabe, alguma coisa ali, uma tristeza também de outra pessoa. Por quê? Enfim, né? Lembrei de um negócio, mas enfim. E aí, o que acontecia? Eu ia buscando aqui, externamente, uma forma de puxar. Aí eu lembrava assim, nossa, então aquilo que fulano disse significava isso. Ah, então quando as pessoas falam tal coisa, quer dizer isso. Nossa, então impressão tem a ver com o quê? Porque eu gosto de palavras, então palavras viraram para mim os sinais, né? Eu mexo com a escrita, então palavras, elas meio que me ajudam a traduzir o que significa, o que está sendo impresso neste corpo, né? Tá dando, né, pra puxar. Quando a gente tá sonhando, quando a gente tá dormindo, às vezes
é aquilo que eu falei, demora um tempo pra gente voltar. Demora um tempo pra gente voltar a acordar os nossos sentidos ali. E teve vezes que meu corpo já voltou cansado, meu corpo já voltou dolorido. Às vezes eu tinha picos de energia, às vezes eu voltava, tipo, só disposta. E tinha vezes que meu corpo voltava mais cansado do que descansado. Então, tem signos que são fáceis de traduzir. Agora, tem signos, né, que não dá pra traduzir. E aí, o que acontece quando a gente não consegue traduzir aquele signo? A primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é que fica. Se você não conseguiu traduzir, a primeira impressão é que fica. A primeira imagem que veio é a que fica. Igual do Damasco. Primeira impressão que fica. Os sonhos de banheiro também, eles são muito reais. Tipo assim, você teve um sonho de banheiro, o que fica registrado na mente? O banheiro. Às vezes a sua mente tá falando assim, ó, vai no banheiro, minha filha, você tá aí dormindo, vai no banheiro, você precisa ir no banheiro, se não foi, precisa ir no banheiro. E é real, várias vezes eu acordei querendo ir ao banheiro. E é isso, né? A gente vai assim, a gente vai traduzindo, a gente vai vendo frame por frame, né? Tipo, e isso vai mudando. É igual o meme da Sueli e da Fátima lá, o tempo, ó. Já mudou, já mudou, já mudou, já mudou. Várias vezes já passou, ó. E aí, é claro que eu não podia deixar de trazer algumas anotações pra vocês. Por exemplo, aqui eu anotei sobre datas, né? Falando de datas. Dia 9/3/2025. Quando eu fico cansada, minha cabeça faz um clique. Tipo trocar de um filme pro outro na fita cassete. Observação, dia 9/3/2025. Eu vou anotando assim, porque é mais fácil pra eu entender o que tá acontecendo no meu corpo, né? E vendo aqui agora, aqui com vocês, eu tô lendo isso agora, depois desse dia. Eu fui anotando dias também e eu vou ler aqui pra vocês. Sexta-feira, 14 de março de 2025. Eu vou anotando, fica mais fácil de eu perceber. Então, aquilo que já tava acontecendo ali, do cansaço e coisas mais, tem a ver com esse dia 14 também. Mas não podia faltar, né, o meu caderninho dos sonhos. E a gente tá nessa parte de tradução de sensações. Sexta-feira, 14 de março de 2025. Eu vou intercalar com o que tá aqui no computador e com o que tá aqui também, porque o que eu escrevi no computador é um pouco antes disso aqui, desse processo, porque isso aqui foram processos e análises que eu tive sobre sonhos, sobre a vida. Isso tá caindo o papel daqui de dentro. Sobre a vida, sobre outras coisas. Então, o que eu anotei aqui no computador? Primeiro, depois eu falo o processo. Consciência corporal. Percepção do corpo pela realidade. Tudo que a gente experiencia é por meio do corpo, é por meio da mente, por meio, enfim, de sensações, né? Até, sei lá, um espirro ao reflexão sobre quem somos nós, ou sobre por que o dia é claro e a noite tudo fica escuro. Os pensamentos, as músicas, elas também ajudam nessa parte da consciência corporal. Perceber os pensamentos, as músicas, nossos gostos. Tudo que eu sonho acontece, né? Sim, entre aspas. E essa frase, ela já repetiu na minha vida muitas vezes. Tudo que eu sonho acontece. Nossa, mas tudo que eu sonho acontece. Nossa, aquilo aconteceu igualzinho ao meu sonho. Nossa, meu sonho. Aconteceu isso. E ao acordar, o sonho deixa uma impressão no corpo, que ao decorrer dos dias, horas ou minutos, isso eu escrevi aqui também,
alguns minutos, pode acontecer um evento semelhante ao que aconteceu no sonho e te lembrar como um déjà vu, de uma sensação de que aquilo já aconteceu, ou que está acontecendo de forma simultânea, né? Se a gente for levar em consideração o tempo, tá acontecendo ao mesmo tempo. Tanto lá como cá, mas parecido como uma lembrança. Guardem essa palavra. A partir de agora, que eu estou falando sobre tradução de sensações, anotem palavras que se repetem, tanto por mim ou como na vida de vocês. Anotem palavras. E essa palavra lembrança, anotem. Então, não se preocupe se você não lembrou de imediato o que sonhou, pois a lembrança vem conforme algo acionado no seu corpo. Quando estamos com a mente perturbada, algumas mensagens não são transmitidas de forma limpa. É possível sentir as intenções de outras pessoas. Escrever. Bom, onde a gente parou era sobre a escrita, né? Eu vou retomar daí, falando coisas sobre o que eu escrevi nesse período. Mas antes eu vou usar palavras que foram palavras que me marcaram durante esse período. Foi borboletas, lagartas, comunicação das árvores, comunicação das árvores, comunicação dos cogumelos e comunicação dos pássaros. Teve frases e palavras que me marcaram como causa e efeito. Era algo que eu já escutava, mas voltou assim, com outros significados, e juntou com aquilo que eu pensava antes, que eu tinha esquecido, e eu consegui relembrar, né? Com ajuda também. Sinais, a palavra sinais voltou. Metamorfose, e aí eu separei meta e morfose, né? Que meta é uma palavra e aí junta com morfose, né? Começo, escrever, histórias, fractais, vício, frame, arriscar, livros, borboletas de novo, Egito, eletromagnetismo e uma que eu não coloquei aqui, que eu vou colocar agora, que é mediunidade. Eu nem ia entrar nessas questões com vocês aqui, mas eu percebi que não tem como eu separar uma coisa da outra, né? Tá tudo meio que interligado. Então, mediunidade faz parte. Vocês devem ter visto aquela notícia, né? Acho que muitas pessoas viram notícias sobre a mediunidade da genética. Aí vem os sinais de DNA, de frequências e frequência de Schumann. Daniel Atala, que também é uma pessoa que faz muito tempo que eu não tinha contato ou acompanhado as coisas dele, mas eu assisti em 2020 muitos vídeos dele, consumia assim, vídeos assim um atrás do outro, logo quando ele tava lá movimentando bastante o canal dele. Só que aí eu parei, não vi mais e retomei no dia que teve o alinhamento planetário, quando ele fala do reino dos anjos. E aí eu fui procurar sobre o reino dos anjos, que era uma pauta que também tava ali rondando os meus estudos e onde eu estudo também. E aí eu tava num processo de manifestação dessas coisas da realidade, então tava bem no começo ainda, Ele voltou porque eu fui assistir um vídeo no podcast do Paranormal e ele foi convidado. E aí voltou algumas lembranças, então eu tô nesse período meio que relembrando coisas que eu tinha esquecido. Mas não só relembrando, lembra das impressões digitais que eu falei? Então, essas impressões
que eu tive quando eu tava no começo de manifestação, no começo de entender que meus sonhos se manifestavam também na realidade e outras coisas mais que eu criava, o que eu pensava e eu atraía. Então, ele tava junto comigo nesse processo, né? Eu fui aprendendo, fui estudando os vídeos dele, o conteúdo. E aí, e ele falando de prosperidade de novo, falando de lei da atração de novo, falando de assuntos que despertam ali memórias, lembranças. E aí as leis universais, né, a lei da atração e outras leis universais que também se encaixam no que ele estava falando no vídeo e no que eu tenho aprendido. Enfim, isso tem rodado muito como um sinal. Chama gêmeas também e as 144 mil almas também são assuntos que voltaram com impressões desse lugar, desse 2020, que por mais que teve aquela bagunça, eu tive momentos que eu tava descobrindo coisas em 2021, 2022, meio que foram se concretizando, no final de 2020 para 2021, 2022, foram concretizando coisas que eu tinha criado no período que eu fiquei em isolamento do Covid, enfim, foram assuntos que eu fui relembrando a sensação no corpo, a sensação, sabe? Me voltou a este lugar. Como uma viagem no tempo, posso dizer assim. E são essas. E eu vou explicar um pouco sobre a questão dos pássaros, que eu só passei batido, mas e das árvores. Eu coloquei que as plantas, as árvores, cedem um pedacinho delas. E por sua inteligência e comunicação, conversam com o nosso corpo. Quem estuda xamanismo, quem trabalha com ervas, quem trabalha com biologia, quem trabalha, enfim, em medicinas sagradas também, entende que a natureza, ela é inteligente por si só. E se você observar, principalmente árvores frutíferas, a gente não come a árvore inteira, a gente come um pedacinho. E aquele pedacinho, tipo assim, uma acerola, né, contém muita vitamina C, mais do que uma laranja. Foi dito pra mim esses dias. E a laranja também, mesmo a laranja, mesmo o limão, né, eles têm as vitaminas, têm as propriedades dele, que quando a gente ingere um pedaço daquela árvore enorme, por sua inteligência, se comunica com o nosso corpo. Eles se conversam. E aí, beleza. Elas têm essa comunicação e acabam enviando, tendo essa inteligência por si só, tendo essa consciência, vamos falar assim, consciência, inteligência, consciência criativa, amorosa ali, que faz com que envie nutrientes no nosso corpo, com que saiba onde tem que ir cada coisa, sabe? Nosso corpo é assim, inteligente, e se comunica com a natureza desse jeito. A comunicação não é só aqui, cabeça, mental. Não, a comunicação é por completo, entendeu? Por isso que muitas vezes quando a gente sonha, a gente percebe coisas que aqui não estava percebendo. E que às vezes precisa usar outros sentidos como olfato, paladar, tato, audição, visão. E muitas vezes a visão, ela tá toda embaçada, ela tá toda assim, né? Por quê?
Porque às vezes é pra você perceber aquilo que seu cérebro quer falar pra você, aquilo que sua mente, seu espírito, enfim, o que você quiser chamar, fala com você por meio de outros sentidos. Porque a gente não é só vendo, não é só aquilo que você vê, às vezes não era aquilo que você estava vendo. Você precisava sentir com outros sentidos. Enfim. E aí tem as minhas anotações que dia 14 de março, né, sexta-feira, eu anotei que hoje é dia de eclipse. E eu já tinha sido avisada que em 2025, o ano 9 é um ano de fim de ciclos. Na quarta-feira, guarda essa palavra, ciclos. Na quarta-feira, durante o círculo feminino, conversamos sobre a frequência de Schumann e sobre alguns aromas que podem causar irritações, desconforto, assim como as cores, e isso mostra algo que a pessoa pode estar curando. No momento da meditação, eu tive um diálogo que acreditava ser alguém, mas era o meu próprio corpo, falando comigo por meio de imagens, onde minha tia estava na academia fazendo musculação e ele sugeriu, se eu não quiser fazer musculação, eu posso perguntar se tem dança para ela e seu instrutor, que também estava presente ali nas imagens. E ponto, né? Fazendo um ponto aqui. O instrutor, eu vi claramente, eu vi ela lá, eu vi assim, né? Eu vi uma imagem borrada, eu vi ela fazendo musculação, o instrutor, e o que me mostrou muito na hora que me destacou muito foi o cabelo dele ser grisalho. E depois, quando eu acordei, a gente trocou experiências lá, falou que cada uma sentiu, como que tava e tal. E aí eu toquei nesse assunto e perguntei, né? Porque eu sempre faço a pergunta, né? Será que é isso mesmo que eu tô vendo? Então eu perguntei se o instrutor, ele era alguém com cabelo grisalho, né? E minha tia confirmou que sim, ele tem cabelo grisalho. Enfim, é só um adendo, porque às vezes o ego, ele atrapalha, no sentido, atrapalha, mas no final ajuda, sabe? Porque aí você vai desmistificando e destruindo aquilo que você acha que é muito mágico, aquilo que você acha que é coisa da sua cabeça, aquilo que você acha que é loucura, ou que até outras pessoas não vão entender. Então é sempre bom perguntar, porque aí tanto as crenças de tipo, ai, suas e de outras pessoas acabam caindo, sabe, não tem por que continuar ali. Mas continuando o que tá aqui, a gente vai falar sobre o quê? Ah, tá, lembrei. Mais adiante, ele reforçou as imagens de momentos mais cedo, em que conversei com meu irmão que batata frita é melhor que salgadinho, e ele concordou. Gente, batata frita, eu não tô falando aquelas com óleo, não, enfim, não, batata frita é melhor que salgadinho, porque também é crocante e é mais natural do que o salgadinho, que a gente sabe, né? Tem até um aviso lá com T, laranja não, amarelo, bem assim no canto. E a gente sabe, né? A gente sabe. Mas enfim, era sobre isso que eu vi na meditação. No dia seguinte, eu participei do aprimoramento do ser. E quase que não fui, pois tinha dormido, quase que não fui, pois nem tinha dormido a noite direito. Estava com muita dor de barriga, que quando entrava em um estado de relaxamento, quando eu tava entrando num estado de relaxamento,
quase entrando naquele sono profundo, eu acordava com dor. A dor passava, ia no banheiro e tudo mais, enfim. E aí eu voltava a dormir, entrava num estado de relaxamento e a dor vinha, pá, não tava conseguindo dormir. E aí me fazia acordar e correr ao banheiro. E só passou quando eu bebi água com ametista. E aí eu coloquei lá a ametista na água. Essa daqui é que eu uso pra beber mesmo. É tipo uma concha. E aí eu coloco ela pra beber. Tudo que for de beber, eu coloco ela, né, na água. Tudo que eu for fazer com coisas pra ingerir, eu coloco ela antes. Faço uma programação lá, bebo. Pra, enfim, o que eu quero. Nesse caso foi pra parar a dor de barriga. Sem engolir, claro. E é claro, né, a gente não vai engolir a pedra, a gente só bebe a água. Ou o que você for beber. Mas eu sempre uso água. Enfim. E as dores foram diminuindo. E em um momento de distração, de olhos bem abertos, vi em uma versão estendida de moléculas se dividindo e se agrupando. Ao conversar com a tia e buscar traduções dessa eureka, falamos de metamorfose. Percebemos que nossa casa foi invadida diversas vezes na semana por lagartas, que hoje acredito ser uma só, a mesma. Quando chegou o horário do aprimoramento, lembro-me de sensações ainda da dor de barriga, mais leve. Meu corpo quente como fogo e uma inquietação misturada com vontade imensa de escrever. Minha mente estava entre prestar atenção na mensagem ou ir até meus cadernos logo ali na bolsa. Por algum motivo que descobri na conversa de ida para casa, o porquê de minha tia estar de pé no começo do encontro, dando mensagens tão duras que mexiam com nossos egos e meu olhar ficava no quadro de Metatron. Mal consegui olhar para ela. Ela canalizou Metatron. As provocações vêm em formato de surpresas, né? E assim é melhor. É melhor quando a gente é surpreendido com algo do que quando a gente, tipo, já sabe. Às vezes a gente sabe, mas às vezes mesmo sabendo a gente é surpreendido. Enfim, aí aqui eu anotei os sinais e vamos ao assunto. Metamorfose. Metamorfose, né, muitos devem saber que é aquele estágio de transformação da lagarta para borboleta. Mas tem algumas fases, que é o ovo, a larva, a pupa e a borboleta, que é a fase adulta dela. Então eu fui anotando, com base nessas informações que eu fui buscando sobre borboleta, que eu fui entendendo palavras que foram faladas, e não foi só a minha tia que falou sobre metamorfose. Minha mãe também falou e uma outra pessoa confirmou que eu estava passando por um processo de metamorfose. Não sei se ainda estou. Depois que passaram as dores de barriga, eu fiquei, assim, minha voz ainda tá um pouco diferente. Eu fiquei tossindo muito, eu fiquei jogando muita coisa pra fora, sabe? Porque meu corpo tava mudando, né? Moléculas estavam se dividindo, se reagrupando e querendo jogar pra fora coisas que não serviam mais pra mim. Então eu anotei aqui observações: dor de barriga intensa, intolerância para alguns alimentos, sede, sono e dias sem dormir, vontade de escrever, tanto que escrevi a beça, interação equilibrada das minhas mediunidades,
visualização do que acontece dentro do meu corpo e facilidade de identificar o que aquela dor quer dizer. Conversas telepáticas e a pessoa vindo falar comigo, ou eu entregando aquilo que ela queria. Isso daqui aconteceu mais de uma vez, então essa parte pra frente tá se repetindo também, porque aconteceu isso. Esses dias eu pensei que eu queria uma régua, apareceu uma régua aqui na minha mesa, né? As crianças também, hoje meu primo veio aqui e ele tem um filho, né? E aí ele desenhou uma borboleta pro filho dele. E tipo, eu nem conversei essas coisas, tipo, eu não converso muito essas coisas com eles. E eu fiquei só assim, ó, prestando atenção no sinal de borboleta. Minha irmã também desenhou borboleta. Então eu tô prestando atenção, ó, todas essas coisas que estão acontecendo. As conversas telepáticas, né? Isso é um tipo de conversa telepática, porque são mentes que estão conectadas e estão mandando a mesma mensagem. Aqui, sonhos enigmas, além de acontecerem, há elementos de objetos, pessoas, detalhes que formam um grande enigma. E aí a gente vai tendo, tipo, sonho enigma, você vai tendo que descobrir o que aquilo quis dizer. Aí aqui, choro copioso de alguém. Acredito que minha chama, tive que parar o que eu nem tinha começado e colocar a energia na vela, porque nem eu e nem a pessoa conseguia chorar e ainda estava doendo. Cada dia... Ah, isso aqui eu vou fazer uma pausa. O que acontece? Teve um dia que eu estava chorando muito, copiosamente, tipo assim, sabe? E chorando sem expressão nenhuma, sem sentir, assim, sabe? Tava só... Não conseguia parar de chorar. Eu ficava tipo, meu, esse choro não é meu, esse choro não tem como ser meu. Da onde tá vindo isso? Do que é isso? Beleza. Fui lá, sentei lá fora, fui respirar um pouco. E aí começou a doer, doer. Eu não sabia o que era esse choro. Eu peguei, acendi uma vela e falei e direcionei a energia do choro pra vela. E falei que tudo aquilo que eu não estava conseguindo chorar, e nem a pessoa que estava sentindo isso também, que estava querendo chorar, tudo aquilo que essa pessoa não conseguiu chorar e nem eu, que a vela chorasse tudo ali nela mesma. E aí, tipo, a vela derreteu, né? A vela chorou, virou uma poça, um negócio. Porque tem vela que se acende e ela nem não sobra nada ali no prato, mas essa vela, ela derreteu como se fosse aquele choro, sabe? Aquela angústia. E aí, continuando, cada dia eu estava trabalhando em um projeto e percebi que dependendo dos bloqueios, dores que a pessoa tinha, precisava curar, pois não dava para prosseguir. Então eu fui pedindo permissão, conversando e abrindo os caminhos para fluir melhor a minha criatividade, os sonhos, realizações das pessoas. Eu percebi que meu trabalho com apnesias também é espiritual, pois mexe com a sensibilidade, aceitação, prosperidade, autoconhecimento, conexão, atração de pessoas. Pausas. Trabalhar com pessoas é entrar também na energia delas. Então, nesse dia que eu também tive o choro, eu tive essa percepção de que coisas que eu trabalho, às vezes eu entro muito na energia das pessoas. E às vezes, se a pessoa tem uma crença de que se ela ter dinheiro ela não vai pro céu, ou que rico é isso, que rico é aquilo, e às vezes com uma virada de chave ela tem uma vida instável, tipo, às vezes ela nem vai ficar rica, milionária, mas vai ter uma vida estável ali, vai ter tudo, vai vir
para ela com facilidade, sabe? Com alegria. E que a pessoa vai ser muito feliz. Às vezes algumas pessoas têm medo de ser feliz, têm medo de demonstrar que estão felizes. Então, quando eu tava trabalhando, eu tava sentindo esses bloqueios, essas travas, essas barreiras que não deixavam eu continuar o trabalho. Então, tem coisas que estão paradas até agora, porque eu tenho que trabalhar essas energias, trabalhar esses bloqueios e mostrando, tipo, um caminho seguro, um caminho tranquilo pra elas, mostrando, tipo assim, que às vezes tem ideia que tá na minha cabeça, que eu acho assim, que vai dar super certo pra pessoa, mas às vezes a pessoa não tá preparada, às vezes psicologicamente. Por exemplo, um médico lá, ou até essa questão do exercício. Um personal vai te passar uma série de exercícios. Só que, tipo assim, você não tá preparada pra continuar aqueles exercícios, você vai faltar os treinos. Sabe, você tem uma apresentação. Enfim, você tem uma apresentação no final do ano. Só que você tá muito nervoso pra decorar texto, você tá muito nervoso pra atuar, você tá muito nervoso com que personagem que você vai ser que ainda não deu ali pra desenvolver. E aí você começa a sabotar, começa a faltar, começa a não entregar aquilo que o professor pediu. Às vezes tem pessoas que não saem do quarto, não saem da cama, não conseguem fazer o trajeto de estudar, de ir lá treinar. Por quê? Porque tá com esses bloqueios, porque precisa mudar alguns hábitos. E isso o professor acaba sentindo essa dificuldade também. O personal acaba sentindo essa dificuldade de prosseguir o trabalho dele. Então, eu tive essa percepção esses dias, nesse período de metamorfose. E aí eu coloquei: pausas de descanso são essenciais, assim como a meditação e ter um tempo para pensar. Porque não adianta a gente agir por impulso, a gente tem que ter um tempo ali para pensar, para estudar, para entender como a gente se sente, como o nosso corpo se sente em relação àquela situação, aquela frase, aquelas pessoas, aquele trabalho, aquela proposta, aquela orientação, sabe? O corpo precisa de um tempo, a gente precisa de um tempo para pensar. Integrei mais aprendizado sobre os chakras, o eu superior, seres interplanetários, seres intraterrenos, por meio de conversas, alinhamento dos chakras, respirando o ar puro noturno, olhando as estrelas. Minha chama também está no processo de metamorfose, despertando. O último ciclo padrão nosso se repetiu para que eu também pudesse despertar e me lembrar e equilibrar tudo que estava acontecendo, porque eram umas coisas assim, ó, altos e baixos, sabe? Eu sinto que equilibrei crenças com o que eu tenho descoberto, ser natural do ser humano, e as notícias sobre alinhamento dos planetas, lua cheia, eclipse, reino dos anjos, mediunidade e pesquisa feita na USP, né, contribuíram para isso. Pensando na influência da lua nas águas e no nosso corpo. Quantas luas foram ou são necessárias para você se equilibrar? Né? Pensando nessa questão da lua no nosso corpo, porque o nosso corpo é feito de água e a lua mexe com as marés, a lua mexe com as nuvens, tem água, né? Enfim, então, quantas luas são necessárias para você entrar no seu equilíbrio? E isso foram as minhas anotações de sexta. Aí passou um tempo e não escrevi mais. Só fui escrever lá na terça-feira, no dia 18 de março.
continuando. Ontem à noite, achei meu cristal pessoal. Não vou falar o nome dele aqui, eu anotei o nome dele, mas não vou falar. Ontem achei meu cristal pessoal. E... esse cristal... Não vou falar qual que é, mas... O nome dele, mas é esse aqui, ó. Trabalho com ele. E... eu tinha perdido. E minha mãe tinha falado que eu perdi ele e perdi a ametista. Ametista, não, perdi ele, que é a ametista, e o quartzo rosa. Só que minha mãe falou assim que eles estavam trabalhando em outro lugar. Então, o que acontece? Na hora que eu tivesse que achar eles, que eles tivessem terminado o trabalho deles em outro lugar, eles iam voltar pra mim. E foi isso que aconteceu. Eu peguei a minha calça, que tava ali em cima, e na hora que eu fui sacudir minha calça pra dobrar, ele caiu, né? E aqui, aí a minha mãe tava, tipo assim, foi na hora que minha mãe chegou no quarto. Ela já tinha falado isso uns dias atrás, assim, não sei se foi à tarde mesmo. Enfim, essa percepção de dias pra mim é complicada, né? Tipo, enfim, aconteceu, enfim, mas por isso que eu escrevo, por isso que eu anoto as coisas. E aí ela apareceu no mesmo momento que o cristal caiu. Ela foi testemunha do que aconteceu, né? E aqui, havia dito que ele estava escondido, pois estava trabalhando em outro lugar. Foi testemunha de sua queda dos bolsos da minha calça. Agradeci. Ao me preparar para dormir, pedi que me levasse ao templo de Kuan Yin. E ao acordar e recordar meus sonhos, me deparei com algo atípico. Sonhei com um dos integrantes dos X-Men, o Wolverine, e quadros com Jesus, Maria, a cruz ao contrário e o Wolverine como naqueles desenhos de sobreposição. Sabe aqueles desenhos 3D que tipo assim, você vê uma coisa, depois você vê outra coisa? Então, quadros de tipo olho mágico. No sonho eu já estava achando um absurdo. Tipo, quando eu tava sonhando, gente, era um absurdo pra mim, um absurdo. Mas depois eu entendi o porquê foi aquele excesso de absurdo, porque os sonhos, eles são bem assim, pra chamar atenção mesmo. E passou um tempo, e assistindo alguns vídeos, fui compreendendo o maximalismo, movimento de expressão e ligação, e ligando isso ao que sinto quando interajo com algumas pessoas, quando falo dos sonhos e suas ligações com o cotidiano, né? Porque os sonhos ele tem esse absurdo. Então quando a gente fala para algumas pessoas, elas não têm a mesma compreensão. Algumas não são todas, algumas elas conseguem seguir o feeling lá, o raciocínio das coisas. Enfim, eu espero que esse vídeo esteja ajudando vocês a compreenderem melhor os seus sonhos, compreenderem melhor que isso não é algo tipo ruim, que é essa mensagem também que eu vejo nos X-Men, né, no Wolverine, na história dele e na história de outros integrantes dos X-Men. E é isso, às vezes pessoas que têm mediunidade, a maioria já passou por histórias assim. A gente se conecta através disso, através de histórias que às vezes tem um quê de um X ali de sofrimento, mas e de tentar se encaixar na sociedade e de se sentir mutante. E na verdade isso é algo que é natural e que muitas pessoas são
ou só uma parcela ali da sociedade né? Mas se organizar certinho, enfim. Vamos voltar aqui que eu escrevi. Quando eu falo de telepatia, quando eu falo de energia, de quântica, de espiritualidade, e me sinto uma mutante. Mas em outros lugares eu me sinto acolhida e em casa. Agora compreendo os desejos de morar longe, de criar sempre lugares onde pessoas se sintam acolhidas e pertencentes a algo onde possam ser. Tenho ajudado a minha mãe e minha tia a desconstruir conceitos dentro da própria espiritualidade, e elas têm me ajudado a compreender os sonhos com paciência, escuta ativa, e já que eu não consigo e ainda não descobri uma fórmula de parar de sonhar, minha mãe falou para eu pedir e direcionar minha mente, o meu anjo, para me levar ao templo do mestre Lanto, do mestre Confúcio e ao de Kuan Yin. Isso tem me ajudado muito. Tenho eles como referência, lembranças foram acionadas e hoje sinto minhas mediunidades se equilibrarem. Entenda a linguagem do meu corpo e de outros corpos, quando seus chakras estão abertos e fluindo, ou quando o corpo está fechado. Então agora eu consigo compreender isso, eu consegui vendo esses processos, escrevendo, e é uma aceitação. Tipo assim, não tem como mudar isso, eu não descobri uma fórmula de parar de sonhar, ou enfim, uma magia, e nem é algo que eu hoje quero, porque eu me aceito assim. Eu me aceito com todas essas, sabe, com tudo isso, porque é como se eu estivesse pegando, se eu parar de sonhar, tem dia que eu não sonho, tem dia que eu durmo lá, nem lembro se eu sonhei, nem sei onde eu fui, nem sei o que eu fiz. Não sonho, mas tem dia que eu sonho. E isso não é algo pra eu me abominar. Ai, as pessoas ficam, ai, mas o sonho foi bom? Ai, mas o sonho foi ruim ou foi um sonho bom? Gente, não existe isso, não existe ser bom ou ruim. Existe a verdade, existe o que aconteceu, existe a historinha lá. Ai, mas era uma história boa, era um pesadelo? Não tem como, tipo, antes eu tinha muito medo de sonhos ruins, de pesadelos. Mas até estes sonhos, o ruim é o cansaço, né? Então, mas até esses sonhos eles têm algo que a gente pode compreender ali e se entender, se autoconhecer. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho direcionado a minha mente, e isso é algo que você também pode fazer, anota aí, que é você direcionar sua mente através da crença que você tiver. Ai, eu quero ir para um lugar de natureza tranquila, eu quero ir lá estudar, compreender a natureza, conversar com os animais, eu quero sonhar com isso. Tem uma técnica que falam que é o shifting. Eu já pensei assim, eu vou estudar shifting, mas até hoje eu não me debrucei nela, não consegui ir. Mas se vocês procurarem, tem o shifting. Ou se vocês só direcionarem, falar pra sua mente assim, eu quero ir pra tal lugar, eu quero ficar tranquila, eu não quero sonhar. Beleza, aí você testa, você experimenta, faz esse experimento com você e vê se isso acontece, se isso é real, se isso vai dar certo, vai funcionar pra você. Porque tudo é um experimento, né? E se não der certo, aí você testa outra coisa. E aí vamos falar de corpo fechado.
E foi algo que eu compreendi melhor um tempo atrás. E eu vou passar pra cá. Que quando a pessoa ela faz um trabalho para fechar o corpo e o assunto é sobre mediunidade, né? Geralmente tem médiums que não querem desenvolver a mediunidade ou não querem trabalhar, não querem, enfim, não querem usar aquela mediunidade porque às vezes causa tormento, leva, se não cuida, leva a pessoa à loucura, a intervenções psiquiátricas, a tomar remédio, né? Quando fica muito. Quando a pessoa não consegue encontrar esse ponto de equilíbrio com a realidade estendida, acaba indo para esses estágios. Quando a família também às vezes não compreende, a pessoa acaba passando por esses estágios, por essas coisas que levam ela para ir para o hospital, procurar um médico. Quando o assunto também é sobre relacionamentos, dons, tem pessoa que faz trabalho para corpo fechado, para relacionamento, para dons, ou quando fecha para não desenvolver, isso eu já falei, a pessoa foge de olha o que acontece, olha o que acontece. A pessoa, você vai falar sobre esses assuntos, a pessoa foge desses assuntos. As conversas sobre ou algo mais profundo são evitados. E caso você force, pode gerar atritos, agindo como um mecanismo de defesa. Então, às vezes, quando causa briga, porque você vai falar de algum relacionamento, ou porque você vai falar sobre mediunidade, ou sobre alguns dons, a pessoa que tem um corpo fechado, com certeza isso vai aparecer mais nos meus dias, porque é um assunto que eu quero entender melhor. E, enfim. E quando a pessoa ela usa isso como mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa, ela se defende, ela causa briga, ela não quer ouvir você falar. Então, ela tem esse mecanismo que é uma defesa. Afinal, o corpo dela tá fechado para receber esse tipo de informação, né? Tipo, os chakras dela em relação a tal assunto estão bloqueados. Entende? E aí, as últimas anotações de hoje foram as palavras que eu já citei aqui. E tem uma música que eu tô escutando muito, que é da Anne Bell, que é 369, né? E, enfim, tem me ajudado muito nesse processo, assim. Sabe, encontrar pessoas que também, enfim, passam por esses processos é importante. E aí, eu anotei diferentes pontos de vista sobre um frame. Por exemplo, aquilo que eu falei do meme da Sueli e da Fátima, do Tapas e Beijos. Aqui tem um frame. Tem vários frames aqui, né? Vários pedaços de informações. E essas informações, cada um vai ter um ponto de vista. Cada um vai ter um frame sobre aquilo que mais marcou, sobre a primeira impressão nela. E aí eu anotei sobre o corpo, a mente e o espírito. O corpo que eu falo é o corpo físico, porque a gente tem vários corpos, mas não vou aprofundar isso agora. O que eu tô falando é o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual, que é, enfim, a mente e o espírito. E aí a gente tem a vida, que é a vida física e a vida espiritual. A vida física, ela é finita, acaba, ela tem a roda de samsara,
que também é tipo ciclos de reencarnações, coisas que se repetem. Tem o comportamento, que também é algo que se repete. O comportamento, ele pode mudar. A gente pode fazer aquela questão da neuroplasticidade e um hábito mudar e o comportamento mudar. Enfim. E é o esquecimento, né? Tem coisas que o nosso corpo esquece. Depois se lembra, mas esquece. Aí eu coloquei que a vida espiritual, ela é infinita. Ela é eterna. Aquele conceito lá de vida eterna, então, a vida espiritual também tá ligada ao nosso DNA, aos nossos registros, o desenvolvimento, a aprendizagem e lembranças. Coloquei bem assim, eu separei aí aqui o universo, o mundo. Por que o universo? Vivendo tudo isso aqui, a gente tem universos dentro da gente. A gente tem moléculas, a gente tem DNA, a gente tem RNA, a gente tem células, a gente tem organismos vivos, a gente tem nossos órgãos, né? Não é só isso aqui não, gente. Isso aqui é uma coisa só que você tá vendo. Existe muitas outras coisas acontecendo aqui, né? Que é essencial e invisível aos olhos. Eu coloquei sobre a dualidade. Dualidade, ancestralidade, frequências, insistência. E aí eu vou passar para vocês o que é importante para traduzir essas sensações. Eu estou ainda falando sobre tradução de sensações. Então, para traduzir sensações, você precisa entender o que é seu corpo físico, o que é seu corpo mental, o que é seu corpo espiritual e os universos que acontecem dentro de você. Eu tive um entendimento sobre essa questão de universos, né, por meio de Shiva, porque, enfim, esse assunto veio à tona um dia em casa, e aqui em casa acontece cada coisa que, tipo, cada dia é uma situação. E tem uma situação que tava a energia de Shiva, e ele destrói mundos, né, ele destrói universos e constrói outros no lugar. E isso tem a ver com o quê? Transformação. Com transformação, tem a ver com metamorfose. Então hoje eu me lembrei dele por conta dessa questão dos universos, por conta dessa questão de reconstrução de célula, reconstrução de moléculas, divisão e agrupamento de células, de moléculas, enfim. E aí eu entendi isso sobre os universos que acontecem dentro da gente também. E aí eu coloquei a dualidade, né? Entender essas mentes, esse físico, esse espiritual, esse universo. Achar um ponto de equilíbrio dessa dualidade entre físico e espiritual, né? Às vezes não pode ficar nem muito lá, nem muito cá. Tem que ter um equilíbrio, né? Porque senão ou ficar muito fora da realidade estendida, ou ficar muito dentro da realidade estendida, e aí vira uma caca. Enfim, questione as repetições. Por que aquilo tá aparecendo de novo? Por que aquela frase tá aparecendo de novo ali? Nossa, eu ouvi isso ontem. Por quê? Questiona, e aí sua mente vai procurar a resposta. Ou uma outra pergunta que vai te levar a uma outra resposta. Enfim, ciclo. Por que repete? E aí, sim, questione os sinais. Os sinais além do algoritmo. Porque o ego, ele é ligeiro, Faça perguntas e questione. Por quê?
Vai ter coisas que vai aparecer aqui na internet e você vai achar, tipo, ai, e muitas vezes eu achei isso, ai, é o algoritmo. Ai, não tem nada a ver com o algoritmo, acho. Então, testa você mesmo. Faz o improvável, escreve algo, tipo assim, ai, até se esse vídeo mesmo te deu sinal sobre borboleta, vê se uma borboleta não vai aparecer amanhã pra você. Vê se alguém não vai falar de borboleta. Vê se um desenho de borboleta não vai aparecer. É assim que a gente questiona além do algoritmo. E não só aqui nessa tela, sabe? Se outras pessoas vão falar, pessoas que às vezes nem têm ligação com você, vão falar sobre algo que tá se repetindo na sua vida, que você tá vendo repetidamente, que você tá ouvindo repetidamente. Sonhando sempre. Aí, use os seus hábitos e criação de novos hábitos. Use hábitos ao seu favor. Direcione sua mente para o que importa. Cuide do seu corpo como um presente temporário, pois um dia você terá que devolvê-lo para a terra. Se observe, estude e se estude. Anote suas sensações e interpretações, sua leitura. Aí vem a ancestralidade. Ancestralidade. Todos os que vieram antes de você, seus pais, avós, etc., heranças que carregamos no DNA, além da genética. Manias, formas de falar, formas de se vestir. Às vezes tem pessoas que chegam e falam, ai, você parece a sua bisavó, você parece... Nossa, você parece seu avô, ai, você parece sua avó, ai, você parece não sei quem da família. Entendeu? Então, por quê? Ai, você e seu irmão parecem... Por que aquilo tá se repetindo? Vem o questionamento. E vem o que? A ancestralidade, o DNA, aquilo que tá gravado ali no corpo. E aí tem as frequências. O nosso corpo é um catalisador de energia, de energias. Ingerimos comidas e comidas têm frequências. Tudo tem frequência, tudo tem uma vibração. Então, comidas têm frequência, tem uma vibração. É aquilo que eu falei. As plantas, elas são inteligentes. Enfim, os nutrientes que fazem bem para o nosso corpo, eles são inteligentes. Então, eles têm uma frequência ali que às vezes bate, que às vezes não bate com a frequência do nosso corpo. Enfim, ouvimos frases que podem ou não ecoar por dias, semanas ou anos. Músicas que grudam, eletrônicos e estímulos de tela. Tudo isso tem frequência. Outras coisas também, mas o que eu quis dar ênfase é isso. Aquelas músicas que ficam repetindo. Os estímulos eletrônicos, os estímulos de telas, tela, computador, luz, tudo que passa energia, corrente elétrica, tem uma frequência, tá emanando frequência ali. Enfim. E, por último, a insistência. Tem aquilo que a gente faz 21 dias, você pode testar para traduzir o que o seu corpo tá sentindo. Ai, hoje eu senti isso, hoje eu pensei isso, hoje eu observei isso, hoje eu respirei e senti tal coisa. Você pode ir anotando por 21 dias. 21 dias é o mínimo, 30 dias é essencial, 90 dias você começa a ver muitos resultados. Você pode até ver resultados antes, mas depende ali, enfim, do quanto você vai se debruçar em você mesmo.
né? Então, isso aqui é um processo, tipo assim, esse processo que eu tô fazendo no canal, dos vídeos, de edição, foi um processo eu aceitar que eu podia editar, que eu podia, enfim, gravar vídeo. Foi um processo de anos, não é da agora. Pra eu ter essa aceitação, pra eu trabalhar a minha própria mente, meu próprio ego. Então chegou um momento que eu simplesmente fui me sentir como se estivesse sendo pressionada na parede pra passar essas informações aqui. Esses estudos que eu fiz vários recortes de coisas que eu experimentei. E você pode fazer esses experimentos com você, mas depende. Gente, sim, procura um profissional, procura um médico. Não faça as coisas sozinhas, porque nisso aqui também eu tenho orientações pra estar falando alguns assuntos aqui pra vocês. Enfim, vá no psicólogo, vá no médico, vá no psiquiatra, vá no terapeuta, vá em alguém que você se sente confortável para dividir aquilo que você está sentindo e para poder se conhecer, se entender, sem achar que, tipo assim, nossa, não tenho solução. Eu sou um estranho, sou uma estranha, eu sou. Eu não me encaixo, sabe? Não me encaixo nesse mundo. Então, o que eu tenho feito aqui é criar, se me expressar, colocar tudo aquilo pra fora, de que o mundo que eu quero viver é um mundo, é esse mundo sem medo, esse mundo sem. Pode ser até com medo, porque o medo ele ajuda a gente de alguma forma, mas sem esses esconderijos, sem essa perseguição, que às vezes é uma perseguição daqui, ó, por conta de coisas que acontecem por aí, e que a gente possa viver num mundo onde nós podemos ser e não se esconder e não se adaptar, mascarar o que somos para poder caber no mundo do outro. Enfim, voltando, o que em seu corpo é tolerante ao que come, a mudanças, experimentos, aquilo que você vê, no caso se você usa óculos, né? Ao que escuta, ao toque, ao cheiro, ao novo. A poesia de novo aí. Enfim, com 21 dias já dá pra fazer tipo uma neuroplasticidade e você e seu cérebro aprender coisas novas, compreender novos assuntos, né? Então, tem coisas que o seu corpo é tolerante e não. Isso pode causar alergia, pode abaixar a imunidade. Enfim, se vocês forem procurar Ayurveda ou outros tipos de medicina, vocês vão ver que existem outras formas de compreender o corpo, de entender essas intolerâncias e tolerâncias que o corpo aceita e o que o corpo não aceita, e que acaba se manifestando como doença ou como saúde também. Então, observar o que? Frases, palavras, símbolos, desenhos, ideias, falas e o que você gosta de consumir, observar o que se repete. Para mim, o que se repete eu anotei que é o que? Os sonhos de mar, dilúvio, Atlântida, pessoas que
sonho e depois aparece. Eu sonhei com uma pessoa e a pessoa apareceu, a pessoa veio aqui em casa, ou enfim, me mandou uma mensagem. A volta de sensações de bem-estar. Ultimamente, eu tenho sentido muito bem-estar. Bem-estar de que, assim, eu não sentia faz tempo. Eu percebo isso pelo meu olhar, percebo isso pela minha pele, sabe? Eu percebo que o bem-estar, ele se manifesta assim. Você está bem, você está em paz com você. Você consegue ver na sua pele, você consegue ver no olhar, no seu sorriso, no seu andar, na forma como você lida com os problemas. Eu tenho percebido que eu tô lidando com as coisas que aparecem pra mim de uma forma mais simples, de uma forma mais, sabe, descomplicada. E isso tá sendo muito bom. Até, tipo, é isso, eu tenho observado isso. Vim gravar aqui também traz esse bem-estar, traz essa percepção desses processos, né? Tô falando um pouco baixo porque o pessoal tá dormindo e já tá de noite, né? Então tô falando baixinho. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham facilidades aí também de se autoconhecer, de se auto-perceber e de não achar que são mutantes ou que por conta de uma percepção, por conta de uma cultura, por conta de uma religião, por conta de uma pessoa, uma perspectiva, por conta de um grupo ali, você se acha um mutante. Porque é um ponto de vista, é um frame perto de uma realidade muito maior, perto de universos que acontece dentro de você. E que às vezes aquela pessoa não vai compreender, então não gaste a sua energia pra provar nada. Não gaste a sua energia pra discutir. Simplesmente aquilo que acontece com você acontece. Aquilo que a forma como você percebe as coisas é a forma como você percebe. É a sua leitura, como Paulo Freire diz, a leitura do mundo. Então, o que você pode fazer? Você é assim. Dá pra gente aceitar e simplesmente continuar. Até porque, aquilo que eu falei, o nosso corpo, ele é finito. Esse corpo físico, ele é finito. O que fica são os nossos registros. São aquilo que vai sendo passado do nosso DNA para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. É isso que importa. O resto a gente ignora. Bom, eu e minha velhinha viemos aqui para falar, deixa florescer. E não deixem de estudar, tá? Estudem, porque tudo requer muito estudo. A gente não pode sair fazendo as coisas assim, sem estudar, tá? Sem ficar lá um tempo compreendendo. Porque não vão ser inconsequentes. Perguntem, estudem, busquem. Não sai fazendo as coisas que vocês não sabem e depois vocês podem se arrepender. Beijo.